Informações de qualidade, risadas, debates e novas perspectivas. Começa agora, Corpo em Pauta. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Corpo em Pauta. Um espaço criado para quem quer entender o corpo além do físico. E hoje o assunto vai ser criar filhos. Rotina, estresse, limite, rede de apoio, tudo aquilo que envolve criar filhos. E toda vez que o assunto é esse, a mulher, a mãe, é levada ao centro da conversa. Mas agora, essa semana do Dia dos Pais, a gente vai entender como é a vida de um homem, de um pai, quando ele toma a frente desse papel. O nosso convidado hoje é o Enzo, pai do Cian, de 6 anos. Enzo, muito obrigado pela sua presença. Eu vou apresentar um pouquinho dele para vocês. Ele é chefe de cozinha, formado em gastronomia, trabalha com cozinha ancestral e tem projetos ligados à comunidade indígenas. Mas hoje ele vai falar de uma experiência linda, uma experiência cheia de desafios e de muito amor. A paternidade, mas não é uma paternidade convencional. Ele exerce as principais funções de um pai solo. Enzo, conta pra gente como você se tornou pai solo. Bom, eu separei da mãe do meu filho logo que ele nasceu e a gente continuou morando próximos. Então eu sempre quis estar muito próximo dele e a gente tinha guarda compartilhada. E nesse caminho ela formou outra família, né, casou novamente e fez um outro filho. E nesse período da gestação e do nascimento do segundo filho dela, o meu filho se aproximou muito de mim. E eu fui aprendendo, né, a ser pai solo, tudo junto. Na época eu morava na Bahia e ele demonstrava essa vontade de ficar comigo. Então, numa movimentação que a gente teve, de cada um foi para um estado, ele veio comigo para São Paulo e eu assumi de vez e de fato essa função de pai solo. Que história legal. E Enzo, e isso como que foi? É muito lindo ouvir, e é uma história que não é comum, né? Numa partilha assim, quando tem esse momento, mas muito legal por ele ter se identificado com você. Mas eu fico imaginando para a mãe, assim, como que foi para ela? Como que foi essa relação de vocês nesse momento de, né, cada indo para um lado? Foi algo tranquilo, tudo fluindo ok? Ou foi um momento de turbulência? Foi desafiador para todos, né? Para mim, por ter que estar mais com essa responsabilidade, para ela, pela distância dele, né? E para o meu filho também, pela distância da mãe. Porém, acredito que foi importante, como ela já disse, para ela conseguir passar também pelo segundo puerpério, Uhum. né? Que é muito desafiador para a mulher, né? E todo o lado de voltar a trabalhar, né? Conciliar com a família, com criança, com ela mesma, né? Então, eu acho que teve esse lado que foi importante também para ela. Então, não é o ideal, não é o perfeito, como várias famílias vão experienciar, né? Aquilo que a gente acredita e idealiza não é aquilo que a gente vive, mas a gente faz o que pode. E eu acho que se eu consigo ter com ela uma boa relação, né, de quando a gente está próximo, a gente partilhar desse momento e se falar sempre, tomar decisões juntos, acho que fica mais fácil para ele, especialmente, Exatamente. que é a prioridade, certeza. né? Incrível esse pensamento. Qual foi o maior desafio que você encontrou na relação entre a sociedade e a sua experiência como pai? Você fala de sociedade de trabalho? Na visão das pessoas, né? Ah, tá. Todo mundo fica espantado, né? Surpreso por eu escolher esse caminho de ser pai solo.
e de querer, né, estar com ele assim. E é um pouco desafiador pelo sentido de você ter que abdicar de muitas coisas. Assim, em relação à opinião das pessoas, eu... Não sei se é que não sei se é o seu caso, mas para homem assim a pelada do fim de semana, de jogar bola com os amigos ou de sair para tomar uma cerveja, isso você tinha esse hábito e parou de ter ou nunca teve esse gosto aí também, né? Ou teve que mudar o hábito, né, por causa do filho? Eu, quando era mais novo, eu tinha esses hábitos. Mas na minha vivência em aldeias indígenas, eu aprendi que a criança ela tem que fazer parte daquilo que os pais fazem, né? Tirando uma coisa que vai caçar, né? Ou ele vai trabalhar. Mas as celebrações para os indígenas não são distintas, né? Elas não estão separadas da criança. Então, há muito tempo que eu não sinto prazer em sair, beber e fazer essas coisas, quanto que eu posso fazer isso às vezes em casa e com ele perto, né? Porque eu acho que a ideia é que ele cresça com uma referência desse tipo de coisa sendo feita de forma responsável. Então, minha ideia é que ele possa participar de praticamente tudo que eu faço, tirando coisas que envolvem decisões de adulto, né? Mas eu tenho uma relação com ele que ele realmente possa participar das coisas. Claro que ele, né, se eu beber um vinho, ele não vai beber, mas ele vai estar ali junto, porque eu não acho que é errado. Eu acho que errado é, assim, passar mal ou fazer coisa errada, extrapolar. Mas eu quero que ele veja como uma coisa natural. Até para ele ter uma referência quando ele crescer e não precisar buscar alguma coisa fora de casa, e aí que está o risco, né? Sim. Então, eu falo para ele, às vezes ele olha, o que você está bebendo? Estou bebendo vinho. Daí ele fala assim, posso tomar? Eu falo, não, você vai tomar quando você for adulto. Quando você for adulto, você vai tomar comigo, igual toma com seu avô. Então, eu nunca quero que ele vá buscar algum tipo de coisa fora de casa para fazer escondido. Então, que a gente possa sempre ter uma conversa, né? E ele saber dos riscos também, porque eu acho que um problema é um pouco dessa alienação, da gente não apresentar algumas coisas para a criança que envolvem, pode envolver bebida, mas mesmo sobre sexualidade, relacionamentos, o dinheiro, né? E aí a criança chega na adolescência com o YouTube, com os amigos da escola, pega uma referência totalmente errada e vai fazer aquilo escondido, e aí que está o risco, né? Uma blindagem em excesso, né? Exato. Então eu quero ter sempre um relacionamento de muita abertura para ele se sentir à vontade em conversar comigo e eu também conversar com ele, para que que ele possa fazer as coisas dele, mas que ele tenha essa responsabilidade, né, que vem de uma casa que por um lado é liberal, mas por outro tem essa conversa, assim, a gente vai debater sobre isso. E o Cian vai na escola, tá na escolinha. Ele tem 6 anos, né? 6 anos. Ele tá no pré, não lembro se mudou tanto agora. Infantil, né? Tá, e como curiosidade, assim, porque quando mães aqui, né? Então a gente fala, a maioria aqui, a gente se conheceu por causa dos nossos filhos. Como é pra você, assim, porque geralmente é o papel da mulher. Como é pra você encontrar com essas mães? Como é buscar na escola? A reunião de pais. A reunião de pais. Como que as pessoas te olham? Como é isso? É divertido, porque realmente na turma dele, na reunião tem 20 mães. Acho que um homem, só eu não vi um pai, né? Mas eu vejo como uma realidade, então eu encaro assim, essa é a realidade, né? As mães ainda estão à frente desse movimento, né? E às vezes tem muito mais mães solo, realmente, quando eu morei em Piracanga também, lá tem muitas mães solo, e eu era o único pai solo, provavelmente sou o único pai solo da escola dele, né? Que é uma escola Waldorf, e eu acho divertido, assim, eu gosto de estar... Não rola aquela curiosidade? Nenhuma mãe chega e fala, mas cadê sua esposa? Rola muito, sempre perguntam. Até pra saber se tá disponível ou não, né, gente? Rola paquera também? Acho que rola. Mas eu acho interessante, assim, eu observo, né, eu vejo que é uma realidade, então eu tento aprender
com as mulheres, né? Eu me consulto muito com mulheres, com mães, né? Sobre como criar meu filho. Né? Alguns homens também, alguns pais, eu tenho pais que foram e são grandes professores da paternidade, mas muitas coisas, muitas dúvidas eu vou tirar com mães, né? Ou com algumas mulheres. Por exemplo, que tipo de dúvida que você vai tirar com a mulher? Sobre disciplina, sobre algumas abordagens, sobre alguns comportamentos. Então, nessa fase dele, dos 4 aos 7, então, assim, o menino, ele começa a lidar com as frustrações, então ele vai ter mais birra, explosões, né? Que é uma fase que eu acho que o menino, ele, depende de pesquisar muito, ele desenvolve testosterona, então ele tem essa energia, né? E às vezes a frustração. Então eu perguntava muito para algumas amigas sobre como lidar com isso. Uhum. E porque existem também duas formas vamos assim, criar criança, que eu acho que acabou sendo separado pelo gênero, né? Pela mãe ou pelo pai. Mas a mãe acaba, de certa forma, colhendo mais, e o pai, de muitas formas, é um pouco mais firme. Sim. Então, eu me vi num lugar que eu tinha que fazer os dois, né? Por um lado, acolher, e por outro lado, também ter firmeza, porque a criança, ela precisa dos dois. Sim. Né? Ela precisa de um acolhimento e, por outro lado, ela também precisa de firmeza. Não pode acolher tudo e deixar tudo. Né? Então, por um lado, você tem que ser firme no que diz. Então, eu fiz um curso com a Ivana, que é uma educadora uruguaia, que mora lá em Ilhéus, mora em região de Serra Grande, e ela é muito incrível, assim, ela é uma educação que é, de certa forma, desescolarização, mas ela traz muito isso, de você ser acolhedor, mas ser firme. Que legal, né? você foi estudar É, para melhorar o seu papel de pai e mãe. com assim. certeza, porque Show de bola. cada fase a criança pede outra coisa. Quando você acha, agora eu dominei isso aqui, né? Ela quer outra coisa, aí você... A minha cunhada diz que criar filho é que nem videogame. A próxima fase é sempre mais difícil. Poxa, Nossa. Ô Enzo, e quando você fala assim da sua história, né? Você teve a oportunidade, o seu pai solo, você teve antes a oportunidade de viver a criação dentro de um casamento, né? Você, sua esposa e ele. E depois você acabou tendo a oportunidade de viver só com ele, né? O que você vê assim? Porque eu acho que quando a gente vive dentro de um relacionamento, que você tem o apoio dos dois, você tem uma visão ali do que é ser pai e certamente hoje é outra, né? O que foi assim que você falou, puxa vida, podia ter diferente eu podia ter feito diferente quando eu estava ali, né? Porque às vezes a gente acaba empurrando uma coisa para uma coisa para o outro. Então, como que foi isso? Eu acho que quando os dois estão juntos, divide-se as tarefas. Então, se um está mais estressado, mais cansado, sai de cena, entra o outro. Então, eu vejo casais, assim, de amigos, né? Quando um está meio estressado, ele sai de cena e fica o outro cuidando. Então, a criança... Tem alguns que nem entram em cena. Com certeza. Com certeza. E, então, eu sinto que, estando só, né? Você acaba se sobrecarregando mais. Então, muitas vezes você perde mais a cabeça, ou é um pouco mais ríspido, e o que gera depois um sentimento também, né, de culpa. Então, é por isso que eu fui estudar, né? Vou saber como que é a cabeça da mãe, né, que é aquilo que a criança precisa também, né, para achar esses dois lugares. Por um outro lado, a criança, conforme ela vai crescendo, ela percebe que ela tem duas pessoas que cuidam dela e ela pede aqui, se não dá, ela vai pedir na outra, né? Isso é muito verdade. Então, isso olha, em casa não acontece. Então, Quase nada. acontece? Eu não sei, né? Então, Esses dias, meu filho, ele tá com 16 anos. E é muito isso. Eu achava, quando ele tava ficando um pouco mais velho, ele sempre foi muito bonzinho.
E aí, de repente, eu falo, gente, eu tô desconhecendo ele, né? Porque é isso, é uma mudança, aí começa alguns enfrentamentos, porque ele sempre foi uma pessoa que escutou, aceitou, hoje ele já entra mais no embate. E esses dias aconteceu, muitas vezes ele fala comigo, aí quando foi conveniente, ele virou e falou pro pai. De repente eu falei, onde você vai, Lucas? Eu vou, falei com o pai. Eu falei, agora você falou com o pai, né? Entendi. É muito comum. É mesmo? É muito comum. E aí você precisa ter um alinhamento do casal, porque ele tava achando que eu tava sabendo e eu não tava sabendo. Então é isso, não é fácil. O Alexandre já vira. Você falou com a sua mãe? Tipo, você já Você alinhou com a sua alinhou. mãe. Senão... Então, mas isso foi combinado com você e ele? Não, mas, Foi. mas não foi porque não foi combinado. Ele foi levando numa vertente, porque o Júnior achou que eu também tivesse sabendo, entendeu? Entendi. Já tá na malandragem. É, a malandragem, meu bem. Então, mas 16, né? Mas como que funciona? Ó, eu também, eu sou casada hoje, mas eu sou separada e durante muito tempo eu criei o meu filho sozinha. Ele tem pai, presente, convive, mas a criação é minha, né? O dia a dia é meu. E mesmo hoje estando casada, o meu marido não exerce papel de pai. Então a gente tem muito esse cuidado dele não exercer o papel de pai, porque ele tem um pai. E então meu filho não tem pra onde correr, é comigo. E aí, tipo, porque o meu marido não entra, sabe? Ele não... Algumas coisas, ele até dá uma passadinha de mão, assim, mas ele evita ao máximo. Agora, eu não consigo entender como que rola esse acordo, né? Tipo, ó, quando eu falar não, você fala sim. Como que é esse acordo? Eu não consigo entender também. Não, ele precisa existir, porque se você não existe... É dito. Você precisa... Isso tem que estar desde muito cedo, porque a criança, ela é pura e tem os seus interesses, né? Ela é super interesseira. Então, você precisa ter esse acordo. O que acontece é a nova fase. Então, falou com a mãe tá sabendo. Não, sabe aquela levada? É aquela levada, aquela coisa de que você acha que tá tudo... sabendo mesmo, né? Exatamente. É isso. Você tá sabendo mesmo daquilo ali? Tô ou não? Ô Enzo, e o Cian pergunta da mãe? Sente falta? Como é? Sente. Ele não pergunta muito, que eu também acho que às vezes é uma forma de não... Defesa. De defesa, de não ter que lidar com isso. Mas... Ouvir a resposta, né? Mas a gente cria sempre esse momento, né? De se ligar. Ligação, Os vídeo, vídeos. ligação por vídeo. Mas eu sempre trago, assim, né? Eu quero... Que é uma das coisas que eu vi bastante também. Sobre sempre trazer, né? Ela A figura, né? a figura da para mãe. conversa, o irmãozinho dele. Então ele ter esse entendimento de estar ali, né? Porque as duas figuras são muito importantes, né? Você fala, eu acho que a masculinidade para o homem é importante, para você que tem um menino, mas é importante para a mulher e vice-versa, né? Assim como é importante para um menino saber que tem uma mãe, o que é uma mãe, o que configura aquela pessoa, né? Por mais que a gente tente fazer as duas coisas, mas eu acho que a gente nunca consegue fazer os dois papéis bem feitos, né? É importante ter o outro lado. Saber que existe, pelo menos, né? Saber que tá ali, saber que tem alguém. Tipo, peraí, carinha, você não veio de chocadeira. Você tem o carinha ali, você tem a mulherzinha ali, e você tem um DNA que corre aí dentro, né? Porque você consegue enxergar no seu filho as coisas da mãe, assim? Sim. Mesmo não tendo convivido tanto, assim, você vê mais traços assim? Seus traços de... Ou, por exemplo, birra. Puxou sua mãe, aquelas conversas, né? Como que é isso? você vê? Ele me copia muito, né? Que eu acho que também é uma característica do menino com o pai. Dessa forma que eu copiava muito meu pai. Mas eu percebo traços nele, assim, tanto físicos, né, quanto de personalidade. E, então, eu percebo também os traços dele mesmo, assim, se desenvolvendo conforme ele vai crescendo e vai recebendo mais informações e vai se desenvolvendo. Mas dá pra eu conheço ela há muitos anos já. Então, eu conheço bem ela, né? Então, É mais fácil ainda de identificar. Eu consigo identificar algumas coisas nele, assim.
te incomoda em alguns momentos? Não, Não, é tranquilo. O Enzo, e como que é o seu dia a dia assim? Porque quando a gente tem um apoio, seja de um casal, né? Quando você tem duas pessoas, independente de gênero, sexo e tal, mas quando você tem duas pessoas cuidando do filho, é isso que você falou. É algum momento mais estressado. Um sai de cena, um muito cansado. Fala, ó, vou dar uma descansada ali. Como que é essa sua rotina de trabalho? Ou a gente, né, a mulher com a sobrecarga, muitas vezes tendo a criação de filho, fala o quão importante é ter um momento para você, seja para cuidar da saúde. Como que é esse dia a dia? Você tem uma rede de apoio? Conta um pouco pra gente. tá. Bom, quando eu estava em Piracanga, lá tinha uma rede de apoio que era a própria comunidade, né, que é um pouco esse local é muito voltado para isso. Quando eu voltei para Sorocaba, eu conto mais com meus pais, né, são os avós dele. Eles moram próximos. Mesmo a minha irmã também tem sobrinhos. E na escola você acaba conhecendo pessoas, ele já entrou numa fase que às vezes passa a tarde na casa de um amiguinho, Legal. então já começa também a mudar. Mas eu adaptei a minha rotina para ser mais fácil, para ser melhor, mais fácil para ele. Então assim, eu levo ele para a escola, depois eu volto, a gente come e tal, à tarde ele brinca, a gente fica um pouco juntos. Eu tento sempre fazer ele dormir cedo, né? E eu não dou telas para ele, é muito pouco. Ele vê telas 2 horas por semana. Então, muito pouco mesmo, assim. Mas eu deixo ele ouvir audiobook e livros. Ele adora. Então, ele tem um português muito bom, assim. E aí fica mais calmo, né? Então, às vezes ele fica algumas horas ouvindo audiobook. Mas tem hora que ele quer vir comigo, então a gente fica junto, brinca um pouco, né? Conta história, anda de bicicleta. Então eu tento me organizar, especialmente no trabalho, né? Fazendo eventos, para trabalhar o máximo possível quando ele está na escola e, e não ficar realmente todos os dias, né, a tarde toda ali trabalhando para ter esse tempo com ele, para estar ali presente, né? Mas como eu faço eventos, eu faço muitas coisas em casa, faço bastante home office. Então eu estou sempre ali. Então eu procuro tirar muitos momentos de qualidade com ele no dia a dia, para realmente assim, para estar com ele, né? Acho que aproveitar esse período. E quando eu estou precisando de um tempo também, aí eu consigo, de alguma forma, delegar, né? Recorrer. Que legal esse sua. Me fez lembrar uma coisa, porque eu fui assistir Toy Story esse final de semana e fala, não sei se vocês já assistiram, mas é muito legal. Fala sobre essa coisa da criança brincar e a chegada do eletrônico. E super admirável. Parabéns à sua atitude, porque mesmo com pessoas que têm o marido, ou seja, o parceiro, seja quem for ali dentro cuidando do filho, o que mais comum se vê numa mesa de jantar é o filho. Toma o celular aqui. E você sozinho. A gente sabe o quanto é desgastante você dar tempo, você, né, dá atenção o tempo todo. Parabéns. Muito Parabéns admirada essa mesmo. sua atitude. Mesmo. Isso vai facilitar a sua vida mais pra frente, viu? Isso. Na verdade, isso eu percebi quando ele tinha uns 3 anos e meio, 4 anos. Mesmo em Piracanga, muitas pessoas dão as telas para as crianças. E isso faz com que a criança durma mais tarde e ela faz muita birra para assistir. Então, quando eu percebi isso, eu, assim, precisei compor esse tempo com outras coisas, por isso que o audiobook foi a minha salvação, assim, mesmo leiturinha, Audible mesmo, assim, para que ele tivesse um conteúdo para se ocupar, e histórias, né? Porque você não consegue contar história legal e divertida todos os dias, né? Mas, então eu consegui ocupar ele com alguma coisa para ele também desenvolver essa escuta, mas a tela nunca foi um motivo de birra. Então, ele assiste, a gente negocia, ó, eu assisti um filme, pronto, ele assiste o filme, acabou. Ele não vai chorar porque quer mais, porque ele não tem sempre. Então, o que eu vi em outras crianças é a eterna briga quando acaba, porque acaba ela quer outro. E você fica nessa briga, e a criança cada vez ela vai testar, ela vai mais longe, para ver até onde você vai. Então, ele não tem isso comigo. Então, ele sabe que esse é o momento. Inclusive, o que eu tento fazer,
que é para virar para também não ser aquela coisa, eu coloco ele ali, fica assistindo aí que eu vou trabalhar. Não. A gente escolhe um filme, né? Cada forma ele vai crescendo, ficando filmes mais legais para mim. E a gente faz um cine pipoca em casa, ficamos juntos assistindo. Talvez eu distraia um pouco, não fico, né, na atenção, mas eu tento fazer uma coisa que eu faça com ele, até para não ficar na história da Patrulha Canina, que são 1 milhão de episódios, né? Então não acaba, eu gosto da coisa que tenha fim. Então o filme acaba. Aí talvez tenha o filme 2, mas aí vai demorar. Mas vira um momento nosso, de tela, ele adora, assim. E esse filme é o momento de tela. É essas 2 horas aí. Isso. Não, Exatamente. Ele não fica rolando o dedinho. Não, o celular ele nem pega. O celular ele só pega para escolher o audiobook que ele ouve, assim. Então ele não tem esse lugar. Que incrível. Mas a minha vida é mais fácil por isso. Né? Olha só. Bem mais fácil. Olha Que incrível. Senso. E você também tem pouco tempo de tela? Ou você fica muito assim? Eu fico mais por causa de trabalho. Aham. E eu acho que a escolha, né, da tela, assim, porque, eu coloco Spotify, eu uso muito audiobook, né, vejo vídeo no YouTube, só que você também seleciona, né, aquilo que você vê. Então eu procuro também não ser esse exemplo para ele, porque não dá para eu ficar vendo lá e ele não pode. Lógico. Você está dando o exemplo. Muita gente diz, né? Você cria pelo que você está fazendo e não pelo que você está falando. Exato. Né? Então, essa tua vivência com a tela também faz toda a diferença. Então, a gente tem eu trouxe uns números que eu fiquei impressionada quando a gente foi estudar o seu caso. Tem uns números que eu fiquei impressionada sobre criação de filho sozinho. Gente, pelo amor de Deus, mães, escutem ele. São 11 milhões de mães que criam seus filhos no Brasil sozinhos. Isso foi uma publicação que saiu no site da UOL, agora em maio de 2026, que a matéria sai dizendo: mães solos no Brasil superam o tamanho da população de Portugal. Nossa. E aí, uma outra passa aqui, falando, que saiu na revista Crescer, que fala do IBGE, de uma pesquisa do IBGE, que falam que a cada 6 mães solo, tem um pai solo. É impressionante o quanto de pessoas, o quanto alguma coisa está acontecendo na sociedade que as famílias não estão conseguindo se conectar. Que alguma coisa está acontecendo que as famílias tem a questão de criação de filho, mas tem a questão de a gente está perdendo, né? Alguma coisa está acontecendo e as famílias não estão tendo mais permanência, não sei a palavra que usar para isso. Mas é muito importante que essas informações de ajuda de como criar, de como facilitar a vida, gente, a pessoa faz menos birra quando ela fica menos tempo na tela, como ia ajudar tantas pessoas, tantas mulheres, tantos homens que criam esses filhos sozinhos. Sim. Estudar, né? Estudar. O Cristiano Ronaldo, ele foi pai solo dos 2 primeiros filhos dele, se eu não me engano. É mesmo. Aí a atual namorada, a esposa dele, agora os filhos dele chamam ela de mãe, mas ele teve os 2, acho que de barriga de aluguel. Não sabia. E o que eu acho muito legal é assim, você falou de um número, né, de cada 6 mães solo, um pai solo. Pai solo. Mas se você escuta história, sei lá, avós, se uma mãe falecia, porque não tinha muita opção de você se separar. Mas vamos supor, uma mãe falece, fica o filho, nem o pai cuidava. Quem cuidava era a avó, era a tia. O pai nem tinha essa oportunidade. Verdade. Né? Então, por mais que é uma disruptura de família, mas eu acho que eu conheço alguns pais solos que são muito admiráveis, assim, mas realmente a sua história de dedicação e de estudar e de falar... não é o mais fácil, mas eu tô preocupado ali em formar o meu filho de uma maneira diferente. Eu tô disposto a isso. É super admirável. Muito, muito mesmo. Você tem um perfil já de pai solo. E uma coisa que eu, pelo menos, debato muito com meu marido é sobre a educação de escola mesmo, da minha filha. Você escolheu já um método de ensino muito diferenciado já do tradicional.
Sim. que é o Waldorf, né? Uhum. Por que você escolheu essa vivência dele, essa forma de ensino? Eu acho que, bom, primeiramente porque a educação é feita em casa. A escola, ela é complementar à educação de casa, né? Então, o mais importante é o que ele vai vivenciar comigo, né? Ou vivenciar com a mãe, e não o contrário, né? E o que eu me interesso pela Waldorf é porque ela tem um senso comunitário mais forte e ela respeita especialmente os primeiros 7 anos da criança. Que é, para eles, né, na antroposofia, a criança até os 7 anos ela não está pronta para leitura e então muito menos para escrita e mesmo para algumas coisas do tipo instrumentos, né? Então a criança até os 7 anos ela não poderia tocar um instrumento com as duas mãos, porque ela não tem capacidade motora de fazer dois movimentos simultâneos. Então, e na escola tradicional, você começa a tentar ler já com 5 anos, e já começa da flauta doce, um monte de coisa assim. Sendo que é uma fase que a criança precisa, primeiramente, aprender a se comportar num grupo, a saber o papel dela na casa. Então, na escola, eles já começam a cozinhar, já começam a pôr a mão na massa, se organizar, a limpeza, e muito trabalho manual, né? Muita música, muita história, porque essa fase é uma fase de muito desenvolvimento emocional e afetivo. A partir dos 7 anos é onde a criança vai começar a leitura e trabalhar com coisas mais complexas. E pelo que eles mostram, a criança, quando chega nos 7 anos, tudo ela aprende muito rápido. Então, em vez de ela ficar 2 anos sofrendo, se frustrando, achando que ela é incapaz, que ela não consegue ler, quando ela chega com 7, ela aprende a ler em 6 meses. E ela fala, nossa, eu sou capaz. Então, Legal. em vez de eu ficar frustrando ele porque ele achar que ele não consegue, não aprenda. Eu falo, você não está pronto para ler ainda. Você vê aqui o gibizinho com a história em quadrinho, mas olha meu livro. Meu livro é cheio de... não tem uma imagem. Mas quando você tiver na idade certa, você vai ler livro assim. Então ele sabe que o momento dele vai chegar. E quando chegar, ele vai estar pronto fisicamente, dando assim, né? Porque senão o que eu não quero é que ele se frustre achando que ele não é capaz, sendo que ele não está pronto. E a nossa escola ela faz isso, né? A gente é ensinado muita coisa para a criança antes da hora, então ela fica sempre se frustrando, competindo com os outros, que às vezes tem uma habilidade melhor naquilo, sendo que ela poderia aprender um pouco mais tarde e se sentir capaz. Não, eu posso aprender o que eu quiser, né? Então, a Waldorf e também a Montessori, a Reggio Emilia, algumas linhas, elas respeitam mais essa primeira fase. E depois dos 7 anos, a criança, a escola é trilingüe. Ela ensina violino, violoncelo. Então, ela vai aprender coisas muito complexas. Mas a base é não estimular muito no começo. O que é diferente das escolas tradicionais, que você estimula demais, né? E aí a criança cresce realmente muito frustrada, porque é muito conteúdo que ela nem leva para a vida, né? E lá na comunidade, você trouxe tem alguma similaridade da educação indígena com o Waldorf, alguma coisa assim? Nas comunidades indígenas, eles têm uma característica que é bem interessante, que a criança não é criada só pelo núcleo pai e mãe. A criança sempre é criada pela comunidade, porque todo mundo basicamente vive nos mesmos valores, né? Então aqui a gente não dá para deixar meu filho lá no vizinho, porque eu não sei qual que é a religião do vizinho, se ele vai estar bebendo à noite, né? Lá na aldeia não, todo mundo é mais ou menos, pensa mais ou menos de uma forma homogênea. Então a criança ela vai ser criada pela mãe, pela avó, pela tia, pela irmã, vai ter referência do pai, do tio, do primo. Então, essa forma de educar é muito mais fácil, né, para os pais, eles não ficam sempre tendo que cuidar, a comunidade cuida, e os valores são similares, né? Na aldeia tinha algum pai solo ou só você? Eu vi pai solo, mas de crianças um pouco mais velhas, assim, mas sempre tem esse apoio da comunidade, né?
Então, nunca, de fato, sozinho. E eu acho que na aldeia também tem mais respeito aos idosos, aos anciões, né? E anciãs. Então, existe esse momento de escuta mesmo, assim, o menino vai caçar com o pai, né, com os homens, ele vai, depois da caçada, eles sentam para conversar sobre a caça, sobre as coisas práticas da aldeia, né? Então, uma anciã vai ensinar a, a mexer com as palhas, né, a tecelagem, vai contar as histórias. Então, a mãe vai ensinar a maior parte das receitas e como cuidar da casa, né? Então, a criança já cresce sabendo quase tudo que ela precisa, né, e de uma forma assim muito orgânica. Porém, a escola que entrou dentro das aldeias indígenas é uma escola ou municipal ou estadual. Então é muito difícil para eles se adaptarem, embora os professores são indígenas que saem fazer pedagogia indígena e voltam para educar. E eles mesmos percebem e sentem uma necessidade de uma reforma nessa escola para que ela seja um pouco mais empírica e menos teórica, porque é isso, a criança ela não está pronta para o conhecimento teórico, ela não consegue ficar 4 horas sentada olhando para a lousa, numa fila. Isso é muito Chato, muito desgastante, militar, né? Na verdade, não, a criança. Agora, se você for ensinar ela de uma forma empírica, colocando a mão na massa, vendo as coisas acontecer, ela aprende sem pensar que ela está aprendendo. Quando ela vê, ela já sabe fazer. Uma vez eu fui numa escola Waldorf, eu vi uma tabela periódica. E aí, não eram pelos elementos químicos que estavam o nome, estava representado por imagens, em cada um, assim. Eu achei aquilo tão fantástico, porque Sim. eu aprendi a tabela periódica... Aquela coisa com as chata. linhas Né? lá, FE, o que é. Exato. Eu achei fantástico. Tipo, ferro é um ferro. Que legal. É isso. E, Enzo, como é a sua carreira? Como é o Enzo trabalhando? Como que você consegue dedicar o seu tempo ao trabalho? Porque você tem que prover essa criança. Educar hoje é muito caro, né? Criar um filho numa escola legal é caro. Como é a sua carreira? Eu fiz uma transição de carreira para conseguir adaptar a minha realidade. Então, alguns anos atrás, eu trabalhava com turismo em aldeias indígenas e capacitação em aldeias, cozinha de expedição, cozinhava em documentários, né? Mas eu acabava ficando muito tempo imerso nessas atividades. Aí em Piracanga, eu montei um pequeno restaurante que eu toquei por 1 ano e pouco. E conseguia fazer uma realidade ali com ele, não abrindo muitos dias por semana. Quando eu voltei para São Paulo, para Sorocaba, eu comecei a trabalhar com eventos. Eu voltei a trabalhar com eventos na região, que é uma área mais forte para isso. Hoje em parceria com a Flora, mas fazendo alguns eventos especiais assim de personal chef. Então aproveitando também que é uma região que tem essa demanda. Mas esse evento é como? Você vai na casa da pessoa e faz o que ela pede, é isso? Eu faço esse serviço de personal chef, então ela fecha um cardápio comigo. Tá. Como eu tenho uma linha de cardápio que é um pouco diferenciada, né, de cozinha ancestral, então eu sirvo esse cardápio e vou embora, acabou. Como é isso? Conta aí. Cozinha ancestral. Cozinha ancestral, então eu faço meus defumados, eu faço meus fermentados, eu faço minha cozinha enrolado na folha, né? Então eu trago elementos da cozinha indígena e também de cozinha clássica europeia, que também tem uma base ancestral, né? Que é uma cozinha bem artesanal, né? Então eu não uso, eu não compro ultraprocessados. Eu processo meus elementos, eu beneficio os elementos. Então eu monto uma pequena equipe, vou lá, executo. Então seja um jantar, seja um almoço. Eu tenho um casamento marcado ali em final de novembro. Agora em agosto eu tenho 3 eventos que são finais de semana, né? Então isso eu consigo realizar uma parte em casa, uma parte eu tenho um parceiro também de cozinha que faz algumas coisas na cozinha dele. Muitas coisas a gente faz no local, mas isso me dá tempo em casa, porque eu concentro meu trabalho nesses eventos. Então, eu também não faço muitos, porque eu provavelmente, se eu não tivesse com meu filho, eu faria muito mais, né? Mas
meu filho me ensina a não ser tão workaholic, né? Eu preciso trabalhar de uma forma mais inteligente para que valha mais a pena o serviço. Isso leva tempo para construir, né? Mas eu já tenho 20 anos de carreira, então com o tempo você vai criando seu nome, né? Então o seu passe vale mais. Mas para que eu consiga ficar mais tempo em casa com ele, fazendo as coisas com ele, e quando eu posso, levo ele também. Mas não todo dia, né? Que é a realidade de muitos chefes de cozinha. Mas, assim, especialmente para quem trabalha em restaurante. Existem outras formas de ganhar dinheiro na cozinha que são possíveis você fazer em casa e, né, não estar todo dia, que na verdade você ganha mais dinheiro do que em restaurante. Nós temos uma brincadeirinha agora, um quadro, que são caixas de perguntas que nós fizemos antes. Então, nós vamos tirar uma pergunta, eu fiz a pergunta para você e passar a caixinha. Agora é hora de ficar nervoso. Mentira, agora. O que te gera raiva? Você falar em relação à paternidade? No que você quiser. Eu acho que Responde os dois, vai. sendo um cidadão do mundo, né, e do Brasil, muitas coisas geram raiva. Né, como injustiça, você vê corrupção, né, a gente vê que o dinheiro que a gente contribui realmente nunca é utilizado. Então, são coisas que são muito frustrantes, assim, e geram raiva, né? Em relação à paternidade, eu acho que se eu perco a cabeça com meu filho, eu fico com raiva de mim. Então gera essa culpa, né? Então é um estudo assim para ter realmente paciência, para ter calma, até para não ser essa referência para a pessoa, né? Para meu filho, para ele também poder se acalmar, né? E resolver as coisas. Embora a raiva não seja um sentimento ruim, né? Ela é importante, porque também você ficar só passivo ali piso em você, lógico, né? faz Na verdade, parte. tem que saber usar. Então, eu sou muito ligado com artes marciais e quero esse ano ainda colocar ele para usar essa energia, né? Para não deixar ela acumular. Que na verdade o problema da raiva é ela acumulada e estourar numa hora que pode ser prejudicial para ele ou para os outros, né? E o que você faz de arte marcial? Kung Fu. Legal. Vamos ver mais uma aqui. Nossa, eu não acredito. Juro que eu queria fazer essa pergunta. Sério, eu ia fazer, mas tinha me trocado. Você é diferente do seu pai? Sim, eu sou bastante diferente do meu pai. Bom, meu pai, ele foi um pai presente. Apesar de trabalhar muito, comparado ao pai que ele teve, o pai dele não foi presente, né? E muito distante. Então, meu pai tentou realmente ser mais próximo, né? E então eu tive uma referência de amizade com meu pai, assim. Mas eu sou diferente dele em vários aspectos, especialmente gostos, né? Preferências. Então, eu não sou um homem que gosta de futebol. Então, eu não assisto futebol. Eu assisti a Copa porque, sei lá, tava aí, né? Vamos torcer junto com os amigos, tal, para meu filho ter essa. Mas, por exemplo, meu filho, ele nem quer jogar futebol, porque ele nunca vê, né? Então, às vezes eu ponho ele para assistir jogo com meu pai, para ele ter uma relação com o avô, assim. Mas meu pai adora isso. Então, especialmente gostos, preferências, né? Nós somos bem diferentes, assim. Meu pai tem um lado mais da cidade mesmo, e eu já sou mais ligado com a natureza. Então eu trago mais esse lado para o meu filho, né? Mas num sentido que eu aprendi muito com meu pai, eu acho que nisso eu sou próximo, sou parecido com ele, essa vontade de estar presente, Estar assim, junto, né? Que é isso. Muito legal. Legal. Isso ele sempre me trouxe como uma questão para ele. Quando os filhos dele nasceram, ele queria estar próximo, né? Diferente do pai dele. Vamos ver agora o Legal. que a caixa quer te perguntar. Vamos ir. Qual o seu maior medo? Nossa. Essa foi Eu profunda. nem sei dizer. Eu acho que quando eu virei pai, eu acho que o maior medo
é em relação a gente perder o filho, né? Alguma coisa do tipo assim. Aconteceu alguma coisa com ele. Você fica num estado de alerta, né? Sempre que gera essa preocupação, mas também na confiança da vida, né? Eu acho que É louco, né, isso? Dói. Eu falo pro meu filho isso, que eu falo que imaginar que alguma coisa aconteça com ele me dói fisicamente. Não é emocional, é físico, dói, né? Dói. O que é relacionado a filho é muito forte, né? eu acho que como homem a gente tem esse medo do homem, que é um medo ancestral também, de não conseguir prover e se sentir incapaz por isso. Que hoje, né, hoje claro que mudou, né, porque a mulher e o homem exercem essa função de trabalho, né, de uma forma um pouco mais igualitária, né, não acho que é igualitário ainda, mas é diferente da minha avó, por exemplo, que não trabalhava, né, e esse meu avô trabalhava. Mas mesmo nas aldeias, o homem, o papel dele é ir caçar, né? Então ele vai caçar, vai pescar. Então ele tem que trazer, isso tem a ver com a honra dele. Porque a honra dele, no sentido de ser um homem honrado, é um bom caçador. O que significa que ele é respeitoso e zeloso com a natureza. Porque se ele matar mais do que ele carrega também, a floresta já não dá mais Não caça para aguenta. ele. Sim, Né? total sentido. Então, essa responsabilidade que tem a ver com a honra dele, eles são muito ligados a isso, tem muito a ver com esse respeito que ele tem também com a floresta. Né? Então, eu acho que é uma lição assim para os homens, que a gente tem, né, esse papel de prover, né? Porque na verdade você escolheu ter um filho, então você vai prover. Mas como que você faz isso de uma forma que seja saudável para você e para ele? Porque às vezes o homem trabalha o dia inteiro, aí chega em casa ou chega no final de semana e enche a cara. Aí ou tá sempre cansado, sempre frustrado, agora que chega a criança só quer um pouco de atenção, você não tem tempo, paciência para ela, né? E aí você estoura com ela. Então, eu acho que esse lugar de se respeitar também, respeitar o descanso, né? Para poder ter saúde mental para lidar com a criança. E aquela coisa de dar tudo também não é legal, né? Não. Você tem essa coisa, eu achei muito legal que você falou de que antigamente era isso. O homem tinha que caçar o que ele ia comer, o necessário. E eu acho que hoje a gente peca por excesso também, né? Eu falo muito disso com a Dani, que os nossos filhos, muitas vezes, eles não precisam nem ter desejo. Eles não esperam. Eles não precisam, eles não anseiam muito nada, porque é o menor sinal de que eles querem alguma coisa, a gente quer doar, né? E então parece que eles não... Acho que é muito legal isso, porque dar tudo também eu acho que não é saudável, né? Tem um ponto assim, que é uma geração que tem menos tolerância a esperas, né? Porque não tem mais comercial nos programas de TV, por exemplo. Mas também que tudo é muito líquido, é muito volátil. Mas o que eu procuro trazer para ele, assim, especialmente na minha área que é alimentação, e todo mundo se admira com a forma que ele come, que ele dentro dos 3 anos come peixe com espinho, e come tudo quanto é tipo de verdura, come jiló, né? Que delícia. E as pessoas se admiram com isso. E eu, de vez em quando, tenho umas conversas com ele e falo assim, você vai comer o que tem na mesa. E é isso que tem para comer. Mas claro que a criança vai querer comer só o doce e vai querer comer menos para comer mais sorvete, né? A criança vai fazer esses jogos, mas eu acho que quanto menos industrializado você der para ela e mais comida de verdade, né? E ela vê você comendo e é o que tem em casa, né? Mais ela se acostuma com essa variedade e menos problema ela tem. Então, assim, quando eu era casa amiguinha, falava, nossa, mas ele comeu tudo, comeu super bem, comeu salada, comeu não sei o quê, e os filhos não comem isso. Porque às vezes é sempre uma briga para comer, mas o que eu falo para eles é comer o que tem em casa. Então você escolhe o que compra, escolhe o que cozinha. Gente, mas é isso, é muito difícil, né? Ele conta como se fosse muito simples. Mas é muito difícil isso. Eu acho muito difícil. Eu te admiro, mas não é a minha realidade. Por exemplo, eu não consigo. Eu preciso do prático, às vezes, assim, do que é rápido. Sim. Para mim, como eu sempre estou cozinhando, então ele sempre come as coisas que eu faço.
E ele gosta, ele percebe, né, também que as pessoas, como eu sou chefe de cozinha, então as pessoas me tratam como chefe de cozinha. Então na Waldorf, uma vez por mês, cada 2 meses, tem alguns eventos na Waldorf que os pais são convidados para ajudar a realizar o evento. Então eu sempre vou puxar a parte da cozinha. Legal. Então ele sempre me vê nessa função, né? E, e eu gosto também de trazer, a gente faz pizza em casa, então o que eu evito mesmo é comer fora. Eu praticamente não como fora, é muito raro, assim, então eu faço uma coisa muito especial. Hoje a gente vai comer fora, né? Mas eu procuro, vamos fazer o nosso hambúrguer, né? Vamos fazer a nossa pizza. E ele Então, gosta de te ajudar, e ele colocar a mão quer na ajudar. massa. Uma Quer vez eu ajudar. ouvi de um psicólogo que ele falou assim: quer ensinar seu filho a ter paciência? Ensina ele a cozinhar. Porque tudo tem seu tempo, você não consegue acelerar. Você pode colocar o fogão lá a 220, se você colocar mais alto, você vai colocar, mas vai queimar. Então, ensina a cozinhar, assim, e você Legal. coloca um pouco isso, né? Isso. Muito legal. E eu percebo, assim, que até agora, desde que ele cresceu um pouco e tinha certa altura, ele sempre quer ajudar a lavar a louça. Que ninguém... Cozinha em casa. Igual, nossa. Mas é engraçado, porque às vezes, e eu me percebi nisso, às vezes para ganhar tempo, para você conseguir, sabe, tá tarde, ele precisa tomar banho, escovar o dente, pôr para dormir. Então, às vezes você quer fazer por ele, né? Então, porque ele vai demorar mais, vai gastar mais água, vai sujar uma parte da cozinha, né? Então, para economizar tempo, às vezes eu acabo fazendo, né? E isso, com certeza, vai minar ele de querer fazer depois. É. Então, não, eu falei, vamos fazer. Vem aqui, aí coloca uma cadeirinha para ele, sobe. Então, ele realmente participar, que eu acho que o mais importante é ver que é normal. Eu falei, é normal acordar e arrumar a cama, não é obrigação. Que vamos fazer junto, E né? isso já puxa até outra pergunta que tinha aqui, ó. Você é organizado ou se vira no caos? Olha, a cozinha me ensinou a me organizar. Deixa... Que você precisa se organizar, senão não vai, né? E às vezes com a criança a gente fica no caos, né? Então, o que eu percebo para ele é que ele só vai organizar o quarto dele se eu organizar o meu, né? Então, ele me ensinou, junto com esse processo da cozinha, a ser mais organizado, para ter mais espaço, mais tempo, né? Mas eu não era organizado. Eu venho aprendendo a me organizar cada vez mais para conseguir também que ele se organize, né? Porque o caos realmente é mais difícil. Eu queria fazer mais uma pergunta antes que né, as mulheres sofrem muito com o corpo quando têm os seus filhos, né? Para você, o que você teve que mudar assim, tipo cansaço, sono? Mulher é mais o corpo, né? Cansaço e sono também, mas para você, por ser pai, com o seu filho, o que você mudou assim? Eu acho que desde que ele nasceu, fui ficando com os braços fortes, né? Que você começa a carregar tanto. E, e eu acho que eu voltei a me dedicar com bastante afinco, assim, né? Com bastante dedicação para ser um exemplo para ele, ao corpo físico. De fazer minha flexão, fazer o abdominal, de voltar para academia, né? De estar sempre movimentando. Então eu ando de skate, eu levo ele a andar de skate, patinete, bicicleta. Então eu sempre faço atividades físicas, gosto que ele veja eu fazendo, né? Para que ele tenha essa referência, mas para que eu ter conta de carregar, né, no dia a dia, assim. Então eu vejo que na verdade para o homem é realmente bem menos que a mulher. Mas se usar desse momento, você também evolui muito. Então eu durmo mais cedo para eu ter disposição para acordar um pouco mais cedo que ele e me organizar antes dele acordar. Então eu vou me preocupar mais com o que eu como, porque ele precisa comer bem, né? Então, consequentemente, eu vou comer bem também, né? Então eu acho que para o homem a paternidade é um momento que ele precisa aproveitar para evoluir, porque ele vai ter que saber usar o tempo, né? Seja para estudar, seja para se distrair, né? Com as coisas certas, né? Que no caso eu gosto da música, mas os relacionamentos com as pessoas, então escolher com quem você vai estar. Geralmente tem que ser um lugar onde a criança cabe, né? Que ela é bem-vinda.
e também esse cuidado com o corpo, porque você vai envelhecendo e você não vai tendo a mesma desenvoltura, né? Mas realmente a gente só perde se para. Então eu acho que mesmo quando a mulher, que ela consegue depois da gestação, ela consegue, o corpo dela começa a voltar ao normal, ela precisa estar, vai ficar carregando filho, coisa. Daí você não vai ter dor nas costas, né? Então você precisa, eu acho que a criança, ela ensina a gente a olhar para essas coisas que são muito fundamentais à vida e ela precisa ter isso como referência para crescer também. Né? Delícia, Enzo. Que delícia foi ter você aqui com a gente. Você vai ter que voltar. Pode chamar. Você vai ter que ensinar a gente, assim, essas coisas, Eu tô aprendendo. de tirar os filhos da terra. Enzo, foi muito bom ter você aqui. Obrigada. Mas eu queria muito que você deixasse uma mensagem pro Cian. Que imagem que você quer que o Cian tenha de paternidade? Qual mundo que você quer que o Cian enxergue? Bom, então pro meu filho, né? Dizer que eu sou seu pai, e tenho muito orgulho disso. E no decorrer, né, desses anos, o que eu espero entre nós é que tenha sempre muito respeito e também muita amizade. A gente possa cultivar uma amizade, né, para que a gente possa sempre se visitar, né? Mas que você consiga crescer no ser humano íntegro, né, no caminho da verdade, podendo olhar nos olhos, né, e ter orgulho de quem você é, a sua origem, né, e conhecendo os seus limites, né, mas também conhecendo o seu corpo, para que você possa realmente se desenvolver aonde você quiser, né, porque sendo meu filho, eu te crio para ser um pássaro que voe, e para isso, que eu puder te ensinar a voar, né, eu vou fazer. Então você é criado para viver a vida que você acredita, né? E sempre no caminho da verdade, no caminho da justiça, né? Que esse é o caminho que eu aprendi, né? Isso que eu quero deixar para você, porque esse mundo precisa de pessoas boas, pessoas sinceras, pessoas sensíveis, né? Homens sensíveis que realmente se emocionam, que choram, né? Que falam a verdade, mas que tenham integridade e responsabilidade, porque criar um filho é responsabilidade, assim como tudo que a gente faz. E Deus deixou a gente nesse caminho, daqui a gente plantar, né, cultivar e colher, né, e depois plantar de novo. Então eu acho que eu deixo para você esse legado, né, também num caminho espiritual, mas nesse caminho assim da fraternidade, desse caminho de respeito, né, com outros homens, com as mulheres, com os animais, com a natureza, mas que você escolha o seu caminho. Que lindo, gente! Que lindo! Obrigada, Enzo. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada por ter compartilhado a sua história. Obrigada por essa mensagem linda que você deixou para o Cian. Tenho certeza que ele vai ter muito orgulho do pai. Uma lembrancinha do Corpo em Pauta. Obrigada de novo por estar aqui. E encerramos mais esse episódio do Corpo em Pauta que foi lindo, emocionante, cheio de aprendizagens. E fica aqui com a gente que semana que vem tem mais. Muita coisa legal aí.